2 de janeiro de 1981, em Sheffield. Dois policiais abordam um homem dentro de um carro estacionado numa rua escura. As placas do veículo são falsas. O homem se chama Peter Sutcliffe. Sutcliffe tinha 34 anos e trabalhava como motorista de caminhão em Bradford. A polícia inglesa o havia interrogado 9 vezes em 5 anos. 9 vezes ele foi liberado. Em 30 de outubro de 1975, uma criança encontrou um corpo num campo em Chapeltown, Leeds. Era Wilma McCann, 28 anos, mãe de 4 filhos. Ela havia saído para beber na noite anterior e nunca voltou para casa. O laudo pericial identificou 2 marcas de martelo no crânio e 13 feridas de faca no tórax e abdômen. Era um padrão de ataque que os investigadores nunca haviam visto antes. Entre 1975 e 1980, o mesmo padrão se repetiu 13 vezes em cidades do norte da Inglaterra: Leeds, Bradford, Halifax, Huddersfield, Manchester. As vítimas tinham entre 16 e 47 anos. A West Yorkshire Police lançou uma das maiores investigações da história criminal britânica. O detetive-chefe George Oldfield coordenou a operação a partir de 1977. Em 3 anos, a equipe coletou 268 mil declarações e fichou 32 mil suspeitos. Peter Sutcliffe esteve entre esses 32 mil suspeitos. Seu nome apareceu em múltiplos relatórios. Em pelo menos 4 ocasiões, investigadores descreveram inconsistências nas suas respostas. Ainda assim, ele foi descartado. A pergunta que o inquérito oficial de 1981 tentou responder nunca foi completamente explicada. Como um homem fichado 9 vezes, com nome registrado em centenas de documentos, continuou matando por 5 anos sem ser preso? Em fevereiro de 1977, o corpo de Irene Richardson foi encontrado no Parque Soldier Field, em Leeds. Ela tinha 28 anos. Era a 4ª vítima confirmada do mesmo atacante. Em abril de 1977, Patricia Atkinson foi assassinada dentro do próprio apartamento, em Bradford. Era a primeira vez que o atacante agia em ambiente fechado. O padrão estava mudando. Em 26 de junho de 1977, Jane MacDonald foi morta em Shepperton, Leeds. Ela tinha 16 anos e trabalhava num supermercado local. Não era profissional do sexo. A morte de Jane MacDonald alterou a cobertura da imprensa britânica. Os jornais passaram a chamar as vítimas anteriores de prostitutas e Jane de inocente. A distinção gerou indignação pública imediata. O detetive-chefe George Oldfield assumiu o controle da investigação em julho de 1977. A West Yorkshire Police mobilizou mais de 1.000 policiais. Era a maior operação policial da história da região. Oldfield tinha 57 anos e uma reputação sólida em Yorkshire. Ele centralizou todas as decisões em torno de si mesmo. Subordinados relataram que ele raramente delegava. Em outubro de 1977, Jean Jordan foi assassinada em Manchester. Seu corpo ficou 10 dias sem ser encontrado. Quando a polícia chegou, uma nota de 5 libras estava na bolsa dela. A nota era nova e rastreável. O Banco da Inglaterra identificou que ela havia sido emitida em Bradford. A distribuição levou os investigadores a um grupo de 23 empresas locais. Uma das 23 empresas era a T&WH Clark, uma transportadora de Bradford. Sutcliffe trabalhava lá como motorista de caminhão. Ele recebeu parte do salário naquela semana em notas de 5 libras. Em novembro de 1977, Peter Sutcliffe foi interrogado pela primeira vez como suspeito. Os policiais anotaram seu nome, endereço e depoimento. Depois o liberaram. A pista da nota de 5 libras não foi descartada, mas também não foi prioridade. A investigação tinha acumulado 300 mil fichas de índice. Os sistemas eram manuais. Em março de 1978, a polícia recebeu uma carta assinada por Jack. O remetente afirmava ser o assassino. O envelope tinha o carimbo de Sunderland, no nordeste da Inglaterra. Em junho de 1979, a polícia recebeu uma fita cassete gravada. A voz tinha sotaque de Wearside, região de Sunderland. O remetente se identificou como o estripador. Oldfield acreditou que era autêntica. A fita foi transmitida publicamente. A polícia anunciou que qualquer suspeito sem sotaque de Wearside estava descartado. Sutcliffe tinha sotaque de Bradford. Ele foi retirado das listas de prioridade.
Em junho de 1979, George Oldfield declarou publicamente que a fita cassete era a prova mais importante da investigação. Ele acreditava que o remetente era o estripador. A polícia de West Yorkshire redirecionou recursos para identificar o sotaque de Sunderland. Especialistas em fonética da Universidade de Leeds analisaram a gravação. Identificaram o sotaque como originário de Castletown, no distrito de Wearside, em Sunderland. Oldfield passou a exigir que todos os suspeitos falassem ao telefone para a comparação de voz. Peter Sutcliffe nasceu e cresceu em Bingley, West Yorkshire. Seu sotaque era do tipo Bradford, não de Sunderland. Quando foi chamado para o teste de voz, ele passou sem problemas. Foi descartado mais uma vez. Em dezembro de 1977, Marilyn Moore sobreviveu a um ataque em Leeds. Ela deu uma descrição detalhada do agressor. Homem de cabelo preto encaracolado, barba escura, olhos penetrantes. O retrato falado correspondia exatamente a Sutcliffe. O retrato falado, baseado no testemunho de Marilyn Moore, circulou internamente. Mas após a chegada das fitas de Wearside Jack, o perfil foi alterado. O suspeito passou a ser alguém com sotaque de Sunderland. O testemunho de Moore foi colocado em segundo plano. Em 4 de abril de 1979, Josephine Whittaker foi assassinada em Halifax. Ela tinha 19 anos e trabalhava como escriturária. Não era profissional do sexo. O perfil estabelecido pela investigação não se aplicava a ela. Em 1º de setembro de 1979, Barbara Leach foi morta em Bradford. Ela tinha 20 anos e era estudante universitária. Era a segunda vítima em 5 meses que não correspondia ao perfil de prostituta. A investigação não revisou suas premissas. Entre 1975 e 1980, a polícia acumulou mais de 150 mil fichas de suspeitos. Os registros eram em papel. Não havia sistema de cruzamento de dados informatizado. O nome de Peter Sutcliffe aparecia em dezenas desses documentos. Sutcliffe foi interrogado pela 4ª vez em agosto de 1979. 2 detetives registraram que ele era cooperativo e convincente. O relatório foi arquivado. Não houve seguimento. Em 1980, a investigação tinha custado 4 milhões de libras. Mais de 250 detetives trabalhavam no caso. George Oldfield sofreu um ataque cardíaco em agosto daquele ano. Ele continuou no cargo. Sutcliffe foi interrogado pela 9ª vez em novembro de 1980. Os investigadores anotaram que ele possuía um carro compatível com pneus identificados em cenas de crime. Mesmo assim foi liberado. Não havia motivo formal para detê-lo. Em 17 de novembro de 1980, Jacqueline Hill saiu do ônibus em Headingley, Leeds, às 21h30. Ela era estudante de letras na Universidade de Leeds. Tinha 20 anos. Não chegou ao apartamento. O corpo de Jacqueline Hill foi encontrado num terreno atrás do Shopping Arnondale, em Headingley. Era o 13º assassinato confirmado. A morte provocou manifestações públicas em Leeds e Bradford. Mulheres exigiram toque de recolher para homens. Peter Sutcliffe continuava livre. 5 anos, 13 vítimas, 9 interrogatórios. O sistema que deveria identificá-lo havia acumulado 150 mil registros e não conseguiu conectar um único nome. Em janeiro de 1981, a investigação estava sem direção. Na noite de 2 de janeiro de 1981, Peter Sutcliffe é levado à delegacia de Dewsbury. Ele confessa ao detetive John Boyle que é o Yorkshire Ripper. A confissão dura 16 horas. Durante o interrogatório, Sutcliffe afirma ter ouvido a voz de Deus enquanto trabalhava como coveiro em Bingley, em 1967. Ele diz que foi enviado para matar prostitutas. A defesa considera usar essa alegação como base para um plea de insanidade. O julgamento começa em 29 de abril de 1981, no Old Bailey, em Londres. A promotoria rejeita o acordo de homicídio culposo por transtorno mental. O júri decide por homicídio doloso em todos os 13 casos. Em 22 de maio de 1981, o juiz Leslie Borham
condena Sutcliffe a 20 prisões perpétuas. A sentença mínima recomendada é de 30 anos. Sutcliffe tem 35 anos no momento da condenação. Em dezembro de 1981, o inspetor-geral Lawrence Byford entrega ao governo britânico um relatório confidencial sobre a investigação. O documento permanece secreto por 25 anos. Quando publicado, em 2006, revela falhas sistemáticas na condução do caso. O relatório Byford conclui que a pista da fita cassete custou pelo menos 2 anos de investigação. Ele identifica que a polícia de West Yorkshire priorizou suspeitos com sotaque nordestino, eliminando Sutcliffe automaticamente das listas. O relatório recomenda a centralização das investigações de crimes em série no Reino Unido. Em 2005, 26 anos após o envio da fita, a polícia obtém uma amostra de DNA de John Humble, desempregado de Wearside. O resultado confirma que Humble gravou a fita e escreveu as cartas. Ele é condenado a 8 anos de prisão por obstrução da justiça. Peter Sutcliffe passa os primeiros anos em Parkhurst e depois é transferido para o Hospital Broadmoor em 1984 após diagnóstico de esquizofrenia paranoide. Em novembro de 2020, ele morre no Hospital Universitário de Durham. A causa é Covid-19. Tinha 74 anos. Das 13 mulheres assassinadas, 8 eram consideradas prostitutas pela polícia e pela imprensa. Isso determinou o nível de atenção que suas mortes receberam. 13 mulheres morreram não apenas pelas mãos de Peter Sutcliffe, mas também por um sistema que as via primeiro como prostitutas e depois como vítimas. O Yorkshire Ripper expôs uma verdade incômoda. Quando a sociedade decide que algumas vidas valem menos que outras, os monstros prosperam nas sombras desse julgamento. Se este documentário fez você pensar, deixe seu comentário abaixo. Sua opinião importa. Curta o vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Toda semana, um novo caso. Toda semana, uma história que precisa ser contada.